Olá, e a gente de início agradece a tua audiência, a tua presença aqui conosco em mais esta edição do Com a Palavra, em que a gente vai debater um tema de âmbito nacional, de âmbito aí de interesse de muita gente em vários segmentos. Já já a gente explica o porquê. E para esta edição, para debater isso, para nos trazer esses esclarecimentos, temos o prazer de receber como entrevistado, como convidado desta edição do Com a Palavra, o vice-coordenador da pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas e integrante de uma das correntes que compõem o PSOL, o partido PSOL aqui em Alagoas, professor Aruan Silva de Lima. Professor, bem-vindo. Satisfação, Felipe. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, e para contextualizar, né, o tema desta edição, como você sabe, a gente sempre procura alguma, pelo menos na primeira parte do programa, neste bloco, algo que seja do noticiário, de algo de imediato para te abastecer sobre isso. A gente fala de ideias, de debates, mas tem sempre esse gancho com o âmbito factual. Na última semana, na semana que antecedeu a gravação deste programa, houve falas do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que foram reverberadas, foram repercutidas por várias lideranças partidárias na Câmara, vários deputados, em que Arthur Lira colocou aí a intenção dele de colocar para votação, de botar em votação, botar em plenário, na pauta de votação, entre outros assuntos, foi aí a reforma, uma parte da reforma tributária, que foi muito comemorada, entre outros assuntos, agora viria a reforma administrativa, que para muitas versões, para muitas avaliações, seria algo de algum risco, seria algo complicado de se fazer, sobretudo na forma como o pessoal coloca, né? Daquela forma assodada, ou seja, no tipo passar a boiada. É o que a gente começaria questionando ao professor Aruan. Bom, de início, há risco de aprovação na proposta que está posta da reforma administrativa? Bom, Felipe, como a gente sabe, né, o Brasil não é para amadores, né? Então, se há risco, talvez haja risco a depender da conjuntura política. Um governo mais fragilizado, ainda que um governo com características de participação popular, com partidos, né, envolvidos com amplos segmentos do serviço público, ainda assim, se esse governo for fragilizado, há risco. O que a gente precisa perguntar é uma reforma para quem? Esse é o ponto, né? É uma reforma para quem? A reforma que nós temos notícia que chegou até as mãos do presidente Arthur Lira durante o governo passado era uma reforma altamente nociva à integralidade do povo brasileiro, não é? A gente tinha uma reforma que fragilizava a característica fundamental de um bom serviço público, que é a estabilidade dos servidores. É isso que garante uma capacidade perene de conduzir política pública, né? E a propósito, justamente disso daí, desses dois aspectos citados pelo professor Aruan, que é a questão da estabilidade, que é algo, entre outras coisas, que muita gente que presta concurso para serviço público está em busca, né, do qual muita gente está em busca. Porém, há outros elementos aí que eu citaria. Primeiro, essa coisa de o que a gente viu do aparelhamento do serviço público de algumas corporações de serviço público, cito aqui em especial Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal também, ou seja, não era uma polícia de Estado, era uma polícia do governo, e aquele aspecto que pode ser um estigma do serviço público de uma forma geral, mas inevitavelmente é uma concepção que o cidadão, de uma forma geral, que procura o serviço público em todas as suas instâncias, municipal, federal, estadual, nas áreas, seja lá, saúde, tributação, precisa pagar uma conta, todo mundo já deve se deparado com a situação dessa, e a qual reage, que é aquela coisa de o serviço público no Brasil, e aí eu cito em particular e em especial o judiciário,
ter o servidor público como uma espécie de uma casta, né? Aquela entidade que você não está pedindo uma obrigação, está pedindo um favor, apelando, às vezes, e sendo muito mal atendido. Bom, há razões de sobra, né, para que a população reclame de determinados serviços que são prestados. Isso a gente não vai negar e nós não podemos negar isso. Ocorre que o serviço público, essa palavra dupla, né, ela compreende diferentes cargos, diferentes atividades. Então, você não pode comparar um juiz federal, não é, com um técnico da UFAL, por exemplo. Não é? E veja a distorção. Com desculpa, por quê? Sobre qual aspecto? Veja, pelo aspecto dos rendimentos, né? Então você pode ter uma diferença de um juiz pode ser que ele ganhe 10 vezes mais do que um técnico da UFAL, mas veja a distorção. Um técnico da UFAL pode ser responsável pela fiscalização de um contrato de 10 milhões de reais, ganhando 3 mil. Veja que distorção o Serviço Público Federal causa, né? Então, existem distorções, existem complicações, existe essa questão que você coloca, né, que há uma parcela da sociedade brasileira que se esforça para desgastar a imagem do serviço público. Então, ainda ontem eu li um editorial do Globo festejando essa iniciativa do presidente Arthur Lira em querer votar a reforma administrativa. Há um desejo de, supostamente, desinchar um Estado, né, que não é inchado. Não é? O Brasil tem menos servidores públicos do que os Estados Unidos, proporcionalmente. Certo? O Brasil tem menos servidores públicos do que todos os seus vizinhos, proporcionalmente, na América Latina. O Brasil tem hoje 80 mil servidores públicos a menos do que tinha há 10 anos atrás. Então a gente tem uma situação de pós-desmonte da capacidade do Estado brasileiro de ofertar serviço público. Num país desigual como o nosso, Felipe, é só um serviço público de qualidade que pode minorar, né, as desigualdades, que pode remediar as desigualdades que a gente vive. É pela via de uma educação de qualidade, é pela via de uma saúde de qualidade, um transporte público de qualidade. Públicas, né? Isso, públicas, né? Ofertadas por agentes públicos, né? Então, se você destitui a capacidade do Estado de ofertar esse serviço, então você tem uma perenização de uma desigualdade ou até ampliação dessa desigualdade. Claro, voltando à sua pergunta, nós temos estratos de privilégio no serviço público. Isso não é impreciso. O problema é que se toma um juiz federal como se fossem todos os servidores públicos. Sim. Isso para não falar, a gente tem a elite do servidorismo público federal no judiciário, em certos estratos do judiciário. Entre os militares. Entre altas patentes, entre altas patentes dos militares. Nós tivemos o exemplo agora de que o Ministério Público Autônomo provoca distorções com a Lava Jato. Não é verdade? O excessivo poder que aqueles procuradores tiveram. Direção do Banco Central. A direção do Banco Central. Né? Nós temos uma porção de elementos que se discutidos de maneira assodada, como você falou, nos levariam a uma flexibilização da estabilidade. Né? Mas talvez o cerne da questão não esteja na estabilidade, esteja, de repente, num controle social do serviço público. De repente, a sociedade deveria ser convidada a atuar mais ativamente, né, junto aos servidores públicos federais. Eu falo por mim, servidor público federal da UFAL, professor. Nós temos pouquíssima influência da sociedade nas atividades da universidade. Eu não estou sugerindo que a universidade seja controlada pela sociedade, mas que a sociedade participe do nosso cotidiano. Né? Os mecanismos como ouvidorias, né, como conselhos, tenham mais abertura para que a sociedade participe, compreenda, influa em algumas decisões, certo? Então, se nós tivéssemos um dado que me chamou muita atenção esse final de semana, Felipe, foi os índices de confiabilidade nos governos.
Então, entre os países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, os países que os cidadãos mais confiam são a Finlândia, a Noruega e a Islândia. Mais de 50% da população confia no Estado. E são países que têm mais de 35% de sua população empregada do Estado. Então, assim, ter muitos servidores públicos ou ter menos, certo? É uma opção de cada sociedade, mas não é necessariamente ruim, como a grande mídia nos coloca, certo? Ou seja, não é aquela proporção. Ter menos vai ser melhor, ter mais vai ser pior. Exatamente, não se trata disso. E olha que, os exemplos citados pelo professor aí endossam bem isso. Os países de melhor qualidade de vida, Finlândia é considerado também o país considerado mais feliz no mundo. Pois é, a gente teve agora, durante a pandemia, não é, a atuação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Certo? É uma ferramenta imprescindível, né, para evitar, provavelmente, uma tragédia ainda maior do que a que aconteceu. Né? Não fosse a relativa autonomia que os trabalhadores de saúde mantêm, né, a despeito de toda a sangria que foi feita semanas antes da eclosão da Covid, o Ministério da Saúde do antigo governo extinguiu milhares de cargos do Ministério da Saúde. Isso a grande imprensa não noticia como um problema. Agentes comunitários, enfermeiros, cargos extintos do Ministério da Saúde, semanas antes da decretação do estado de emergência, né, sanitária. Em dezembro de 2019 isso aconteceu, ainda o ministro Mandetta assinou a extinção de milhares de cargos. Posso lhe enviar o link, se você quiser. Certo? Então, assim, a gente tem a gente precisa enfrentar no estado de Alagoas, um estado que sofre, né, miséria absurda, né? Nós precisamos enfrentar, né, de frente o problema do Estado, né? O Estado serve para quê? E para quem? Não esgotamos essa discussão ainda não. Vamos entrar pelo segundo bloco com ela. Mas antes, a gente vai fazer um intervalo. Se eu fosse você, eu não faria isso. Quem é você? Eu? Eu sou a tua consciência. E eu vim aqui para evitar que você cometa um acidente no trânsito. Menino, olhe para você, vigie. Você fica nesse celular se distraindo enquanto dirige. Nem viu que o sinal estava fechado e que tinha uma pedestre atravessando a rua. Mas, dona Consciência, eu peguei meu celular rapidinho só para olhar uma mensagem. Mensagem? Tem coisas que não combinam na direção, como beber e dirigir, não respeitar os limites de velocidade, não respeitar os demais condutores, motociclistas, ciclistas, pedestres e usar o celular enquanto dirige. Dona Consciência, então é melhor guardar isso aqui e prestar mais atenção no trânsito. Aí sim! Escolheu a vida! Neste Braskem Explica, vamos contar como trabalham as equipes do Projeto Flechais. Todas as ações são apresentadas e discutidas com a comunidade em visitas domiciliares, oficinas, no posto de atendimento móvel e em reuniões mensais de atualização. Moradores e comerciantes com direito à indenização, acompanhados por seus advogados, contam com atendimento individual de profissionais especializados. Já a equipe de gestão das medidas socioeconômicas planeja as intervenções para a melhoria da região, como a construção de uma unidade básica de saúde. A comunidade ainda conta com o Espaço Flechal como local de referência para a prestação de serviços públicos municipais e com as ações das equipes de limpeza, vigilância e transporte gratuito. Para saber mais, acesse projetoflechais.com.br e acompanhe outras ações realizadas em Maceió em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco nesta edição do Com a Palavra, que tem como entrevistado, que tem como nosso convidado aqui, a quem a gente desde já agradece mais uma vez a presença, o professor Aruan Silva de Lima, vice-coordenador
de pós-graduação do Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas, servidor público, com quem a gente está tratando justamente desse tema aí. A reforma, a proposta, né, a suposta aí, colocação da reforma administrativa em pauta pela Câmara dos Deputados até o final do ano, implicações disso, reflexos disso para a sociedade, para os servidores públicos de uma forma geral. No primeiro bloco a gente abordou essa questão aí de uma certa estabilidade, a certa condição de casta deste segmento, e terminamos o bloco com o professor citando aí a importância que teve no momento crucial recente da vida do brasileiro, da vida mesmo, vida e morte, que foi o serviço público, o SUS, no combate à pandemia, né? Quem era contra e quem era a favor do serviço público teve que recorrer ao serviço público, muitas vezes para se manter vivo. E aí, a propósito disso, eu colocaria essa questão, que é um debate que está dentro dessa coisa mais geral de reforma possível de serviço público, que são aqueles setores que se diz de Estado ou não. E aí o pessoal coloca muito, segurança pública, forças armadas, são necessariamente de Estado. Né? Você não pode entregar as forças armadas para a administração privada, por exemplo. E aí eu citaria, existe, na tua opinião, já existe uma discussão acerca disso? Quais alguns desses setores, policiamento, que a gente tem, por exemplo, hoje há segurança privada, que é uma coisa, mas policiamento, poder de polícia, execução policial, né? Que setores? Isso está no segmento do servidor público, já está meio que definido assim, que setores podem ser flexibilizados, podem ir para a iniciativa privada e que setores não? Bom, Felipe, no bloco anterior você fez uma pergunta sobre as polícias, né, e eu esqueci de mencionar a captura, né, de amplos setores das polícias no Brasil, né, e esse fenômeno ele não é brasileiro, né, ele acontece nos Estados Unidos, ele aconteceu na França. Então um importante general francês começou a fazer críticas ao governo francês no ano passado. Então há no mundo hoje nós estamos revivendo o que o mundo ocidental e o mundo como um todo enfrentou há 100 anos atrás, que é a ameaça nazifascista. Não é? Então, esse ideário, ele captura com mais facilidade setores da repressão do Estado, né? Então, há que se considerar isso. A gente tem, óbvio, no plano ideal, servidores de Estado, né? Em princípio todos deveriam ser de Estado, né? Afinal de contas a estabilidade serve para isso, para que nós não sejamos assediados pelo governo de plantão. Esse é o ponto, né? Então quando a gente assiste aí projetos de terceirização, de atenção básica, projetos de PSS, né? De contratos temporários para serviços de serviço social, por exemplo, contratação de serviços privados gratuitos, pagos pelo SUS, por exemplo. Então a gente tem diferentes maneiras por meio das quais o fundo público, né, termina se repassando, né, o seu recurso para a iniciativa privada e, de uma certa forma, deixando de ser público. Essa é uma primeira questão. A segunda questão que você me faz quais setores poderiam deixar de ser do Estado? Então, isso depende muito do sentido da reforma que se quer dar. Uma reforma mais expansiva, uma reforma mais comprometida com a redução de desigualdades, tornaria público aquilo que é privado hoje. Vou lhe dar um exemplo: transporte público. Não é? Transporte público é um direito fundamental, ir e vir. Não deveria ser subordinado a uma lógica de mercado, não é? Com desculpa da interrupção, que o digam os recifenses nos últimos dias aí com a greve lá. Pois é, veja, a classe média brasileira gosta muito de ir à Europa, né? Quando chegam na Europa, eles adoram o transporte público europeu, não é? E é um transporte público estatizado, né? Um transporte público que
durante a onda de frio, com a guerra da Ucrânia e da Rússia e Ucrânia, a Espanha praticamente zerou a tarifa de trens para incentivar as pessoas a não usarem carros. O Estado só pode fazer isso porque a dinâmica, né, do transporte do país tem um peso estatal muito forte. Não é? Então, eu te diria isso. Então, há setores que deveriam, ao contrário, ser estatizados. Na Inglaterra, que foi durante os anos 80 e 90 um exemplo de privatização dos serviços ferroviários, agora está acontecendo o contrário, que é a reestatização de empresas ferroviárias, né? Durante muitos anos, os Estados Unidos conviveu com basicamente um monopólio de ônibus, né, de transporte rodoviário. Nos filmes americanos, aquele mesmo ônibus e tal. Então, não é por acaso, é praticamente um monopólio. Então, eu te diria que há espaço para uma estatização, e não o contrário. Setores como abastecimento d'água, a gente está vendo também uma realidade bem presente aqui. E aí, na tua opinião, agora só para a gente de repente esgotar esse assunto, colocar um assunto dessa monta, um tema dessa monta com tanta complexidade em votação, ainda que sejam 6 meses, metade de um ano, tempo o suficiente, mas aí a gente na prática está antecedendo um ano de eleições municipais, muita gente tem interesse, tem aquela questão do ritmo do Congresso. É um tempo hábil ou seria necessário mais? Veja, Felipe, se eu puder palpitar, né, e é só um palpite, eu acho que o governo federal não vai bancar qualquer rearranjo em termos constitucionais, né? O meu palpite é que o governo Lula não vai querer fazer isso. Nesse exato momento, do jeito que está, essa é uma demanda de grupos como o Grupo Globo, como grandes conglomerados empresariais. São eles que estão interessados em estabelecer não é diminuir o Estado, como falávamos no passado, mas é redirecionar o Estado para determinados segmentos da sociedade, certo? E não são os mais pobres. No início do ano saiu um artigo muito influente de uma economista alemã que estabeleceu o seguinte argumento, Felipe. A inflação que acomete o mundo, ela tem ligação com questões de energia, de alimentação, de transporte e de saúde. São grandes conglomerados e monopólios que tomam conta desses 4 setores que estão alavancando os preços em âmbito global. E a proposta dela era que o Estado interferisse nesses setores, congelando o preço. Imagine nós que fizemos congelamentos de preço nos anos 90. Aí o Financial Times, jornais extremamente influentes no ramo liberal, inclusive fazendo editoriais defendendo a proposta dessa economista. Isso na Europa, isso nos Estados Unidos. Então a gente tem você estava falando assim, né, da dificuldade de fazer um debate. Eu acho que a gente precisa ousar um pouco mais nas nossas expectativas, né? A cidade de Maceió vai receber um fundo, recursos bilionários da Braskem. Por que a cidade de Maceió não vira vanguarda na questão do transporte público? E com esta pergunta, a gente vai para mais um intervalo. Já volto. Se eu fosse você, eu não faria isso. Quem é você? Eu sou a tua consciência. E eu vim aqui para evitar que você cometa um acidente no trânsito. Menino, olhe pra você, vigie. Você fica nesse celular se distraindo enquanto dirige. Nem viu que o sinal estava fechado e que tinha uma pedestre atravessando a rua. Mas, dona Consciência, eu peguei meu celular rapidinho só pra olhar uma mensagem. Mensagem? Tem coisas que não combinam na direção, como um bebê dirigir, não respeitar os limites de velocidade, não respeitar os demais condutores, motociclistas, ciclistas, pedestres e usar o celular enquanto dirige. Dona Consciência, então é melhor guardar isso aqui e prestar mais atenção no trânsito. Aí sim! Escolheu a vida!
Neste Braskem Explica, vamos contar como trabalham as equipes do Projeto Flechais. Todas as ações são apresentadas e discutidas com a comunidade em visitas domiciliares, oficinas, no posto de atendimento móvel e em reuniões mensais de atualização. Moradores e comerciantes com direito à indenização, acompanhados por seus advogados, contam com atendimento individual de profissionais especializados. Já a equipe de gestão das medidas socioeconômicas planeja as intervenções para a melhoria da região, como a construção de uma unidade básica de saúde. A comunidade ainda conta com o Espaço Flechal como local de referência para a prestação de serviços públicos municipais e com as ações das equipes de limpeza, vigilância e transporte gratuito. Para saber mais, acesse projetoflechais.com.br e acompanhe outras ações realizadas em Maceió em braskem.com.br/Alagoas. E a gente chega ao terceiro e último bloco, né? Como a gente sempre costuma colocar aquela interjeiçãozinha quando o assunto está rendendo. E este, sim, até pelo próprio, sem desmerecer a participação do nosso entrevistado, que está sendo bem satisfatória também, mas pelo tema em si, que é muito palpitante, reforma do serviço público. A gente agradece mais uma vez o professor Aruan Silva de Lima, vice-coordenador de pós-graduação do curso de Ciências Sociais, de Serviço Social, da Universidade Federal de Alagoas, servidor público e integrante de uma das correntes que compõem o PSOL aqui em Alagoas. E com quem a gente, sobre essa condição, cuja condição aí dessa ligação partidária, eu faço o link com o que ele colocou agora há pouquinho, sobre aí essa perspectiva de Maceió, né, ter acesso aí a mais de 1 bilhão de reais, quase 2, da mineradora. E venho para o tema que a gente deveria ter esgotado no segundo bloco, mas que estava rendendo tanto o do primeiro que a gente acabou não abordando, que é o seguinte: eleições municipais. Uma pergunta meio em tom de provocação sensata, cortês, cordial, amistosa aqui com nossos entrevistados, geralmente da esquerda, que é a seguinte: a perspectiva de a esquerda, e aí nesse caso eu falo especificamente do PSOL, mas se quiser também abranger para outros elementos, ter um desempenho mais efetivo, ou será só para marcar a presença? Uma pergunta como essa eu fiz recentemente a outra entrevistada, colega de profissão nossa, Lenilda Luna, que integra aí a direção da UP, Unidade Popular, aqui no estado, que não tem nem espaço no guia eleitoral. E aí eu pergunto também para ti: a perspectiva disso, ou vai ser uma eleição polarizada? MDB, leia-se Calheiros, JHC, virtualmente eleito. Bom, Felipe, eu aproveito, né, para mandar um abraço para a minha querida amiga Lenilda, e para todos os companheiros da UP. Nós, da Resistência Pessoal, a gente trabalha diuturnamente para a construção de unidade, né? Então a gente precisa, antes, para responder sua pergunta, depende da qualidade da unidade que sai, né, enquanto bloco de esquerda, né? Então depende muito da capacidade que a esquerda alagoana vai ter para construir ao longo dos próximos meses uma pauta, né? Poderia ser em torno dessas questões que a gente está falando agora, por exemplo, né? Mas uma pauta execuível, uma pauta que a população veja como possível de ser executada, que não seja excessivamente utópica, embora a utopia tenha que fazer parte da nossa existência, mas que move, né? É o que nos move. Então eu acredito que depende muito. E aí eu acho que o PSOL, eu não posso falar exatamente pelo partido, mas eu vejo uma predisposição enorme do PSOL em ajudar a construir esse bloco de esquerda. Não é à toa que o PSOL escolheu apoiar, não é, o presidente Lula desde o primeiro turno, com independência, na medida em que decidiu também não ocupar cargos no governo. Então o PSOL se coloca, no meu modo de ver, numa condição muito privilegiada para construir esse diálogo entre as diferentes forças.
E aí eu aproveitaria e te perguntaria de forma mais direta, na tua opinião, ou como cidadão, como integrante desse segmento, ou até como representante desse partido, alguém que tem a legitimidade por estar nessa luta diária. Para ti, quem seria esquerda hoje aqui no Estado? E em especial, já desdobrando, o PT integra esse segmento? Veja, Felipe, eu acho que a Unidade Popular, o PSOL e todas as suas correntes, o PCB, é sempre difícil nominar porque você pode terminar esquecendo um, aí cria uma confusão, né? Mas existem muitos segmentos organizados que compõem o campo da esquerda, inclusive da esquerda não partidária, digamos assim. Olhando o histórico do Partido dos Trabalhadores, os militantes dos partidos dos trabalhadores, é impossível conceber uma unidade de esquerda sem o PT. Então, nesse sentido, há uma responsabilidade muito grande da parte do Partido dos Trabalhadores em compor essa unidade, né? Mais da parte deles para com a esquerda. Eu considero que eles são esquerda, né? Eu considero que eles são esquerda. Então, a construção dessa unidade passa muito pelo desejo deles e pelo projeto estratégico que eles têm para o Estado e para o município. Seria fundamental que nós tivéssemos a oportunidade de construir um diálogo com essas diferentes forças, ainda que nós ocupemos diferentes espectros no amplo leque da esquerda, que, como sabemos, é bastante plural e diverso, mas eu acho que nós não podemos lutar todas as lutas ao mesmo tempo, né? Então, tem uma luta que é primordial nesse momento, que é garantir uma prefeitura para a maior parte da população de Maceió. E projetos de prefeitura com esse mesmo espírito em todo o estado de Alagoas. E, para isso, a gente tem que fugir dessa polarização e propor à sociedade um projeto de esquerda, efetivamente de esquerda, certo? Factível, calcado nos problemas reais, certo? E isso sem o PT não é possível, no meu modo de ver. Acho que é fundamental. Se não tiver PT, pode ser que seja só mais uma marcada de posição, né? E para realmente entrar numa temática que, como a gente coloca, é uma temática que marca, né, o terceiro bloco aqui com a palavra, como você sabe, que a gente abordar um âmbito mais geral, geralmente um âmbito mais nacional, conjuntura nacional, e eu aí expandiria um pouquinho isso, já que o professor mencionou várias citações de âmbito internacional, aí eu incluiria nessa discussão. Eu vi recentemente uma colocação de alguém abalizada, que coloca o seguinte: as próximas eleições gerais, ou seja, as eleições para presidente, senador, governador, que serão em 2026, serão uma espécie de divisor de águas, serão a hora da verdade, porque a direita e extrema direita continua aí, continua presente, fazendo uma citação que eu já mencionei do presidente Lula. O Bolsonaro passou, mas o bolsonarismo não. O senhor concorda com isso? E adendo aí que eu faço. Esse avanço de extrema direita a gente está vendo em vários outros países, de El Salvador a países da Europa, Itália, Israel agora com toda aquela situação. A gente está vendo esse avanço. É realmente de preocupar. Seria 2026 a hora da verdade para o Brasil? Pois é. A professora Valéria Corrêa tem externado para mim sempre essa preocupação, né, em torno da questão do futuro político, porque a derrota do bolsonarismo foi eleitoralmente por uma margem muito curta. Dispositivos jurídicos que retirem ele não derrotam o bolsonarismo nas ruas, que foi onde ele se construiu. Então, existe uma ampla camada da população comprometida com esse projeto. E aí é mais o militante político falando, sim, né? E um pouco o professor também, porque o nazifascismo não foi destruído, não foi derrotado eleitoralmente, né? Então,
infelizmente, né, se formos olhar para o passado, foi necessário muito sangue, né, de muitas pessoas em todo o globo para derrotar o nazifascismo. Esperemos que não seja necessário chegar a esse ponto, mas a luta política certamente permanecerá muito encarniçada ao longo dos próximos anos. Precisamos levar esse conjunto de agendas, Felipe, que tem a ver com a necessidade concreta das pessoas, né? Tem a ver com a possibilidade, uma pauta de esquerda, ou mesmo uma pauta democrática que ajude a melhorar a vida das pessoas. Sem isso, né, o nazifascismo ele se alimenta da crise, se alimenta da miséria, da falta de perspectiva, e cria ilusões, né, que por meio da violência, por meio da conservação de valores absolutamente anacrônicos, né, que não tem mais a ver nunca tiveram a ver, mas hoje menos ainda, com a vida em sociedade. Então a gente tem anos desafiadores, né, daqui para frente. E é nesse sentido que eu te disse agora há pouco, né, que a posição do PSOL de autonomia em relação ao governo é importante para continuar fazendo essa luta sem as amarras da institucionalidade. Nesse sentido, é muito importante que os partidos de esquerda, os movimentos sociais, continuem promovendo, né, o debate sobre as questões efetivas do nosso cotidiano, para além desse conjunto de demandas, ou melhor, para além desse conjunto de pautas que só alimenta o nazifascismo no Brasil. Rapidinho, que a gente já chegou ao tempo no nosso programa, na prática, fazendo aquela análise bem, talvez até rasteira e um pouco infame, mas preferencialmente, como eleitor, seria melhor para quem é contra esse monstro aí do nazifascismo ter Bolsonaro à frente, cometendo as incapacidades todas e queimando o filme, ou ter alguém competente que consolide mais essa direita, vide governador Tarcísio de Freitas de São Paulo? O governador Tarcísio, eu acho que ele só ele parece ser uma coisa, mas eu acho que ele não é tão diferente assim do bolsonarismo raiz, né, como a imprensa gosta de dizer, né? Então, eu acho que é melhor a gente ter uma polarização com um sujeito liberal, que respeite as instituições. Eu acho que eu confesso a você que eu tenho um pouco mais de saudade da polarização PT-PSDB pré-Aécio. Pré-Aécio. Então é isso. Professor Aruan Silva de Lima, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço você, Felipe, e parabenizo o programa de vocês, na sua pessoa, né, é estendido a toda a equipe. Nós que agradecemos. E a gente vai ficando por aqui. Como sempre, né, como você que já nos segue, já deve ter incorporado, a gente sempre deixa aquele para refletir, para a gente pensar um pouquinho depois aqui de encerrado esta edição do Com a Palavra, esta que vem da sabedoria oriental e que diz: há 3 caminhos para se alcançar a sabedoria: pela reflexão, o mais nobre, pela repetição, pelo aprendizado, que é o mais fácil, e pela experiência, que é o mais amargo. Confúcio. Até.